O futuro da decoração de seu casamento se resume em uma única palavra: sustentabilidade. Eu sou Graziele Cristine, decoradora de Minued especializada no estilo botânico, fundadora da comunidade Conexão Noivas, e hoje nós estamos no quadro Papo sobre Decoração. E vamos falar sobre a sustentabilidade, a tendência que já é real no mundo dos casamentos. Bom, então vamos começar a falar sobre o que é fazer uma decoração sustentável, né? Do que se trata. E o primeiro ponto dessa decoração sustentável se trata das escolhas que a gente faz. Elas devem respeitar, sobretudo, o meio ambiente, a natureza. Então, as escolhas que a gente faz, desde o primeiro elemento ali que vai na sua decoração, até aquela total decoração que a gente tem, elas devem estar respeitando o meio ambiente, sem agredi-lo, né, de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto da decoração sustentável, o respeito ao meio ambiente nas escolhas que a gente usa. E aí a gente abre um leque muito grande, que são dos materiais que a gente utiliza, as flores que a gente escolhe, né? Tem algumas flores que elas, por não serem da estação, demandam muito mais investimento, muito mais trabalho, que causam uma agressão no meio ambiente, né, em termos que se fala muito da pegada de carbono, que a gente tem envolvido na contabilidade da sustentabilidade. Então, os elementos que a gente utiliza, se eles são reutilizáveis, então, o mobiliário, por exemplo, e aí a gente entra não só numa questão de reutilizar os mobiliários, como na parte de locação de mobiliários, né, para que haja esse fluxo desses materiais, de maneira que não há necessidade de construir mais, né? Então a gente mantém uma rotatividade daquilo que já foi feito para que ele seja usado por uma vida útil muito longa. Então essa parte também entra numa decoração sustentável. Um outro ponto também está na escolha dos fornecedores. Então, quanto mais a gente tiver a prioridade de escolher os fornecedores da região, do local, a gente também diminui esse impacto no meio ambiente. Contudo, primeiro a gente coloca aquele fornecedor daquela região em movimento, né? Então a gente está construindo também uma parte da economia, a gente está aí estimulando essa economia, e a gente tem também a questão da pegada de carbono também, que a gente diminui isso em termos de transporte, em termos de logística dos próprios fornecedores, né? Que ao invés de a gente escolher um fornecedor que venha de uma outra cidade, a gente opta por um fornecedor, e pelos fornecedores, né? Não só por um, mas por toda a cadeia de fornecimento do casamento da própria região. Então, esse é mais um fator de ter uma decoração sustentável, principalmente no que se trata da escolha da arte floral. O outro ponto muito importante é a redução do desperdício. Então, obviamente, que a gente sabe que numa decoração há um volume muito grande de folhagens que são usadas, de flores que são usadas, mas quanto mais a gente conseguir fazer um cálculo exato de que não haja o desperdício de flores, que não sejam cortadas as flores em vão, as folhagens em vão, que seja alinhado e ajustado, que não tenha desperdício dos materiais que envolvem toda, então vamos supor, a montagem de cenografia, né, que você não tenha tecido a mais, que você não tenha madeira a mais, que você não desperdice o uso disso. E aqui a gente também fala sobre água, né, a gente usa muita água, que a água seja de reuso. Então, esse reaproveitamento também após a desmontagem da festa, né? Então a gente fez o casamento, como é que a gente vai diminuir esse desperdício, né? Como é que a gente vai diminuir o nosso lixo realmente das flores? Então, que caminho a gente traz para as flores que foram usadas naquela decoração e que ainda têm utilidade? Os plantados, então a tendência muito grande, eu vou até me adiantar aqui no assunto, mas enfim, uma tendência muito grande é de a gente ter cada vez mais a decoração com plantas, né? Porque você usa e usa em outro lugar, e usa em outra festa, e você pode doar também, você pode dar para os convidados, enfim, há todo um movimento dentro da sustentabilidade no quesito de reduzir o desperdício
de tudo que se é utilizado, né? E aqui a gente tem desde o início, por exemplo, você contrata a papelaria que, ao invés de ela vir num saquinho plástico, ela vem num papel, né? Ao invés de você contratar alguma coisa que venha numa embalagem que antes ela seria desperdiçada, você pode reutilizar essa embalagem. Então, é uma gama muito grande que está tomando conta, e por um ótimo motivo, né, o nosso planeta, tomando conta de que a gente repense, né, reutilize, repense no tudo que é sendo gasto e utilizado na decoração. Mas antes de a gente continuar, eu quero saber se você já foi em algum casamento em que estava muito claro essa decoração sustentável, né? De que forma eles mostravam para você a sustentabilidade dessa decoração. Me conta aqui nos comentários, e lembrando que isso vai até a partir do convite, né? A forma como é feita o convite, a papelaria do convite, muitas vezes usados em papéis recicláveis, isso já mostra a identidade daquele casamento e a bandeira que ele está levantando da sustentabilidade. Mas deixa aqui nos comentários para mim. E um dos principais motivos da gente estar, né, nesse novo lema da decoração sustentável é a consciência ambiental, né? Então a gente tem acompanhado muito isso, principalmente nas novas gerações, da geração Z, que isso é realmente uma bandeira levantada por eles, é uma preocupação. Nós estamos num planeta em que estamos vendo cada vez mais o aquecimento global, a gente está cada vez vendo mais o excesso do calor, o excesso do frio, o excesso da chuva, né? E essa consciência foi despertada, e por essa geração vem vindo uma consciência muito despertada para isso, e eles hoje, essa geração de 24, 25 anos, que começou a casar, vem pedindo essa bandeira também para os seus fornecedores, para o estilo de vida deles e para o casamento que eles querem realizar. Então, muitas vezes é uma exigência do próprio casal ter esse cunho sustentável e conseguir fechar uma logística que ainda não é fácil para todo o mercado de casamento, manter-se de forma sustentável, né? Há muitos desafios pela frente, mas acho que é um passinho de cada vez que a gente consegue já mudar isso nos próximos anos. Um ponto que contribui muito para esse novo formato, vamos dizer assim, né, da decoração sustentável, é a autenticidade da sua decoração, porque cada vez mais ela está sendo personalizada, né? Cada vez mais ela está tendo a sua cara, da forma que você gostaria que fosse, dos noivos, né? Gostariam que fosse a sua decoração, buscando essa personalidade, e isso torna uma decoração autêntica, reduz o excesso, né? A gente hoje, o mini wedding tem sido realmente um movimento muito grande, com tendência, a gente tem lido aí nos mercados, que é uma tendência ainda de aumentar. Então, essas cerimônias mais íntimas é o que vai ser o novo formato do casamento, e ele vai sim se perpetuar por bons anos. Então, a gente consegue manter uma autenticidade na decoração, além de torná-la sustentável. Bom, e quanto aos estilos, né? Há alguma mudança nisso? Não, de forma alguma. Você consegue manter a elegância, você consegue manter, às vezes, até o luxo do seu casamento de forma sustentável, né? Porque, como eu disse, além da forma como você traz os elementos, como você busca a sua decoração, tem muito a ver com o que você faz depois dele, né? Para onde vai o seu lixo? De que forma que você trabalha esse lixo que é deixado da decoração e de todo um casamento? Então, a comida, a gente fala aqui das flores, a iluminação. Então, como é que os fornecedores tratam o que eles utilizam, de forma que eles possam reutilizá-la ou então destinar a um descarte correto, né? E os materiais que eles utilizam, na hora de serem descartados, que sejam os materiais que no descarte têm um menor tempo de vida, ainda impactando no nosso meio ambiente. E ainda falando sobre os estilos, eu tenho que falar que o estilo botânico, né, ele é um grande protagonista dessa sustentabilidade, porque você consegue ter os materiais naturais, né? Então a gente trabalha com muito orgânico, então a gente tem muita fibra, a gente tem muita juta, a gente tem muito
ratã, a gente tem tudo que a natureza já nos fornece e a gente utiliza eles com pouca transformação industrial, vamos dizer assim, para fazer as decorações, né? Então, o estilo botânico vem aí se despontando nesse caminho da sustentabilidade, e como eu já sempre disse, o estilo botânico, ele é atemporal e ele é muito adaptável. Então, você consegue trazer esse estilo botânico a todos os outros estilos sem que eles percam as suas características. E a palavra certa não é adaptável, é versátil. O estilo botânico, ele é muito versátil, então você consegue sim unir aos demais estilos e fazendo esse equilíbrio de uma decoração luxuosa, de uma decoração mais romântica, mas ainda assim mantendo a sustentabilidade da sua decoração. E para concluir o nosso vídeo, quando eu digo que a sustentabilidade é o futuro da decoração, é porque sim, ela não é uma moda passageira, ela veio para ficar e eu acho que é graças a Deus que ela veio para ficar, para que a gente se conscientize também, tanto a parte fornecedora, então eu como decoradora, e a cadeia fornecedora dos casamentos, né, como também os noivos, né, que escolhem o nosso serviço, que nos contratam, para que eles também tenham interesse de saber, e depois da festa, o que acontece, né? Para onde vai aquela caixa? Para onde vai aquela flor? Para onde vai aquele resto de comida? Como é que ele é feito? Como é que ele é tratado? Então, eu acho que são os dois lados que ganham com isso. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar com outras noivas que também sonham com mini wedding.